Pronto. Então, Marília, você pode ler essa primeira passagem, Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Nós estamos, para quem está ouvindo ou assistindo, estamos na segunda folha da aula sobre o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Pode ler que eu vou pegar uma folhinha que eu vou mostrar alguma coisa. Ok. Leiamos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Obrigado. Então, aqui nós queremos focar em duas palavras. A primeira palavra, creio que vocês escreveram ali na primeira resposta. Aquele que crê no Evangelho é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, eu fui pegar uma folha, porque hoje nós temos livros assim, né? Livros com folhas, né? Várias páginas. Mas naquela época, o livro era um rolo, né? Ah, sim. Né? Assim. E o rolo, para fechar o rolo, eles muitas vezes pingavam cera quente para fixar. E sendo um documento oficial, tinha um anel, né, que colocavam na cera quente e deixava aquela marca, né, da mesa do prefeito, do governador, né, do rei. Então, aquele documento ficou selado, né? Então, selado para a gente é tipo carimbado, né? Com a marca de que esse documento vem da mesa de fulano, né? Então, quando a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo foi selado, é Deus dizendo, né? Ela é minha, né? Ele é meu. Entendeu? Então, um privilégio, né? Receber o Espírito Santo é ser selado. Quer dizer, Amém. fazemos parte... É a marca da promessa. Fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus. Tá? E a outra palavra, a minha, que é a Nova Versão Internacional, não usa essa palavra, mas a Bíblia da Marília usa, que está na pergunta número 2. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Sim. Vocês conhecem essa palavra penhor? Sim. Eu sei que quando eu cheguei no Brasil, não sei se ainda tem, mas as pessoas falavam em penhorar alguma coisa na Caixa Econômica Federal. Já ouviu falar, Luciana? Uhum. Uma pessoa leva objeto de valor, deixa lá para pegar um dinheiro emprestado, né? E ela tem um certo prazo para quitar aquela dívida. E se não quitar a dívida, o que acontece? Fica preso, né? Perde, né? Então, mas aquele Joia. objeto ficou como uma garantia de que aquela pessoa vai pagar, vai quitar a dívida, né? Também quando uma pessoa compra um imóvel, né? Um terreno, uma casa, um apartamento, geralmente o comprador dá um sinal, né? Eu vou comprar, não sei quanto dá, né? R$1.000, R$10.000. Aí, se essa pessoa volta atrás, não, eu desisti, eu não vou comprar mais. O que acontece com aquele sinal? Perdeu. Perdeu o sinal, né? Que o sinal foi a promessa, né? Eu vou comprar. Então, mais uma vez, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É um sinal que Deus está dando, né? Um depósito para dizer,
quem tem meu Espírito Santo hoje vai receber tudo que eu prometi. Nós sabemos que a Bíblia fala sobre algumas coisas que Deus já fez, outras coisas que Deus ainda há de fazer. Será que Deus vai cumprir suas promessas? Nós acreditamos que sim. E Deus já nos deu um sinal. Ele deu o Espírito Santo, dizendo: quem tem o Espírito Santo que eu vou pagar, né? Promessa e dívida. Conte comigo. Deu para entender? Sim. Sim. Pode ler, Marília, tá com a folha aí, pode ler embaixo do número 2. Um penhor é... Um penhor é uma garantia, um sinal pago para assegurar o cumprimento de uma obrigação. Deus dá o Espírito Santo como uma garantia de que ele dará a vida eterna no futuro. Amém? Vamos para a próxima passagem, Efésios capítulo 4. Eu gosto muito desta passagem, que vejo que aqui mostra como o Espírito Santo tem tudo a ver com a nossa vida no dia a dia. Acho que às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo só se manifesta dentro das 4 paredes da igreja. É algo que acontece no dia de culto. Mas aqui a gente vê que o Espírito Santo tem a ver com nossa maneira de ser e de agir todo dia, toda hora. Então, lê para a gente, por favor, Luciana, Efésios 4, do 25 ao 32. Por isso, deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prover a edificação, para que dê graça ao que a ouvem. É até o 30? 32. 32, é. E então entristeçais o Espírito Santo de Deus, no que estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, a pergunta na sua folha é simples aqui. É possível deixar o Espírito de Deus triste? Sim. Sim, possível é, embora não queremos deixar o Espírito de Deus triste, né? É ruim deixar a mãe triste, né? Ou a esposa triste, mas acho que pior ainda é deixar Deus triste, né? O Espírito Santo triste. Mas então, a pergunta número 2 é como isso seria possível? Fazendo Mentindo, coisas falando erradas. palavras Fazendo as coisas erradas, e aqui tem uma lista, né? Isso, furtando, xingando, brigando, que mais aqui? Falando mentira. Isso, mentindo, calúnias, a ira, a amargura, né? Tem um monte de maneiras aí. Então, Deus nos dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo produz fruto, e quando fazemos as coisas erradas, podemos até dizer assim, eu acho, né? O Espírito Santo vai chorar, né? E se ele chora, isso deve deixar a gente triste também, né? Então vamos fazer as coisas certas para todo mundo ficar feliz, né? Muito bem. Alguma dúvida até aqui?
Não, vai Não? surgir agora. Então, vamos para Atos 7. Atos 7 está falando sobre um homem chamado Estevão. Estevão faz uma pregação aqui para um grupo em Jerusalém, um grupo de judeus, um grupo de homens religiosos, e aqui no finalzinho, capítulo 7, 51 ao 53, eu vou pedir a Holly para ler aqui. Estevão é bem direto aqui, usa palavras fortes. Então, vamos ver se dá para acompanhar. Atos 7, 51 até o 53. Eu tenho que achar. Tudo bem, à vontade. 53. Vocês que receberam a lei por intermédio... Não. Holly, é para começar no 51. 51, 52, 53. Ok, não vi. Desculpa. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Assassinos, obrigada. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Isso, e se vocês não conhecem essa história, logo depois acabam apedrejando Estevão, por causa dessas palavras que ele fala aqui. Mas aqui na nossa folha, a pergunta é: como é possível resistir ao Espírito Santo? Porque aqui no versículo 51, eu não sei, Marília, se na sua e na Luciana usa essa palavra, mas a nossa diz: sempre resistem o Espírito Santo. Você usa essa palavra no 51? Sempre Não. resistis. Isso, sempre resistis o Espírito Santo. Sua, Luciana? Isso mesmo? Sempre resistir. Isso. Então, o que fizeram para resistir o Espírito Santo? Tiveram um coração duro, né? Tiveram um coração não deram duro ouvido. e não deram ouvidos à palavra de Deus. Sim. Até acho que a sua fala, não fala incircuncisos de coração? A minha fala assim. Aqui fala obstinados de coração. Incircuncisos. Aqui começa, povo rebelde, obstinado de coração. Hoje a gente diria, né? Coração duro. Isso. Porque eles não quiseram dar ouvidos a essa palavra da verdade, a palavra que vem do Espírito Santo, e quem rejeita a palavra do Espírito Santo está resistindo o Espírito Santo. Sim. Certo? Certo. Perguntas, dúvidas, comentários? Mas essa parte até é louvável, né? Porque por mais que a gente não dê ouvido, o Espírito Santo fica ali incomodando até a gente... É isso mesmo. O Espírito Santo, ele persiste. Embora... Incomoda do bem. Esse incomodo da parte do Espírito Santo é bom, mas a nossa parte temos que ter um coração aberto para receber. Sim. Muito bom. Vamos ler mais um em Atos 9, 31. Pode ler, Luciana, Atos 9, 31. E aqui nós temos várias versões, vai ter palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Muito bem. Então, muitas vezes as pessoas colocam uma resposta diferente do que eu queria aqui no 31.
porque usam palavras no início do versículo, que era a palavra que está mais ligada ao Espírito Santo. Porque a pergunta é, o que mais o Espírito Santo dá aos servos de Deus? Paz, Poderia ser paz, mas olha ali, Luciana, qual a palavra que está mais perto da palavra Espírito Santo? Verdade. Não. Peraí. Encorajar. Temor ao Senhor. Na Bíblia da Luciana fala da consolação do Espírito Santo. consolação do Espírito Santo. E a nossa Meu Holly conforto. usa encorajada pelo Espírito Santo. Meu conforto. Então, o Espírito Santo conforta, consola, encoraja. São 3 palavras diferentes, mas o significado é o mesmo, né? Ele encoraja, ele consola, ele conforta. Graças a Deus por isso, né? Amém. Até esse estudo que nós temos aqui tem várias passagens, tem vários itens sobre o Espírito Santo, mas não é um estudo completo. Poderíamos até procurar outras passagens e ver outros aspectos, né, dessa obra do Espírito Santo e tudo que ele faz por nós, em nós. Vamos para a última dessa folha. Pode ser você, Marília, 1 Coríntios 6, do 15 ao 20. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem sabe, aqui na Bíblia Sagrada, o livro mais novo da Bíblia foi escrito mais ou menos quando? Alguém sabe? Olha que você já falou isso, eu não gravei. O último livro a ser escrito na Bíblia, provavelmente no ano 90 depois de Cristo, por aí. Então, o livro mais novo aqui já tem quase 2000 anos. Está chegando lá, né? Então, podemos dizer que esse livro é um livro velho, né? Mas, apesar de ser um livro velho, é um livro bem atual. E vamos ver aqui o que a Marília vai ler para a gente, hein? Se o assunto aqui não é um assunto bem atual em 2021. Coríntios 6, versículo 15 ao 20, certo? Exatamente. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo como ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquela que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer e fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, vê se vocês vão concordar comigo. Um dos assuntos que mais aparece na televisão, nos filmes, nas músicas, nos livros, revistas, é o sexo, não é? Usa o sexo para tudo, né? Para vender pneu, para vender chinelo, né? Então, e a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas aqui diz o quê? Que nosso corpo é o quê? Templo. Templo ou santuário do Espírito Santo. Exatamente. Deixa eu ver aqui, eu fechei. O que é o templo do Espírito Santo? Nosso corpo. Né? Nosso corpo. E, número 2 na folha, de que nós devemos fugir? Da Da impureza, imoralidade do sexual. pecado. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Outra coisa importante que nós precisamos saber e lembrar, sexo em si não é uma palavra suja nem feia, que quem criou o sexo foi Deus, né?
Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus disse que os dois iriam se unir para formar uma só carne, né? Então, essa ideia do sexo no casamento é uma ideia bonita, linda, que Deus criou. Então, imoralidade sexual é esse relacionamento em qualquer outra situação, né? Entre dois solteiros, né? Ou um homem casado tendo um caso com uma outra mulher. Então, o sexo entre marido e esposa é abençoado por Deus. Mas em qualquer outra situação, o nome que se dá é imoralidade sexual. Sendo com a prostituta, ou sendo dois jovens que ficam por uma noite, né? Qualquer coisa assim. Muito bem. E eu gosto muito desse versículo 20, que é a resposta para a pergunta número 3. Como nós devemos usar nossos corpos? Como santuário do Espírito Santo. Sim, mas lê de novo, Marília, versículo 20, por favor. Porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificarei a Deus no vosso corpo. Não é glorifiquem a Deus? Glorificai. Glorificai a Deus, tá? Glorificai a Deus com seu corpo. A minha fala, glorifiquem a Deus com seu corpo. Então, para mim a resposta ali, Marília, seria devemos usar nossos corpos para glorificar a Deus. Sim, vou colocar aqui. Então, e essa resposta, para mim, tem dois lados. Tem o lado negativo e o positivo. Nós acabamos de falar sobre o negativo, né? Se eu vou glorificar a Deus com meu corpo, tem certas coisas que eu não vou fazer, né? Eu não vou trair a minha esposa, né? Eu não vou usar meu corpo para coisas erradas. Mas eu creio que também tem o lado positivo. Se eu vou glorificar a Deus com meu corpo, como é que eu vou usar essa mão? Como é que eu vou usar esses ouvidos? Essa língua que Deus me deu? Tem que ser para abençoar, né? Isso, a língua vai abençoar, Abençoar. elogiar, incentivar, louvar, né? As mãos vão ajudar, colaborar, levantar. Uhum. Então, o corpo, até acho que existe uma ideia errada, de que o corpo qual seria a palavra errado, o corpo é mundano. Não, o corpo, Deus nos deu o corpo. E esse corpo, quando usado como Deus quer, o corpo é algo bom, né? Que com o corpo que a gente dá um abraço. É com o braço que a gente levanta quem caiu, né? Dá um ombro para quem está chorando, né? Um ouvido para quem precisa desabafar. Tá, sim. Verdade. Muito bom. Então, Marília, lê, por favor, resumo e desafio, para a gente fechar essa parte. Resumo. Deixa eu ver se está bem. Todos os seguidores de Cristo têm o Espírito Santo. Ele nos fortalece e ele é o nosso guia. O Espírito de Deus nos purifica do pecado e produz fruto. Ele quer nos transformar na imagem de Cristo. Desafio. Continue lendo a palavra de Deus todos os dias. Lembre-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Leia Romanos, decore. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Ore ao Senhor pedindo ajuda para que você possa crescer em Cristo e produzir fruto do Espírito. Amém. Que assim seja. Amém. Então, olhando para meu relógio, nós ainda temos uma meia hora. Então, vamos olhar aquela outra parte. Se não me engano, eu já falei com vocês que para falar sobre os dons, a melhor parte da Bíblia para ler é 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14. São 3 capítulos. Acho que não vai dar tempo de ler tudo, mas vamos tentar ler um pouco. Sim.
Esse 1 Coríntios capítulo 12, nós vimos uma parte desse capítulo quando nós fizemos o estudo sobre a igreja. Nós vimos a parte aqui do 12 em diante, onde diz que a igreja é como o corpo, né? Que como no corpo tem mão, tem orelha, tem nariz, e cada parte é diferente, mas cada parte é importante. Assim também na igreja, né? São vários irmãos, várias irmãs, cada pessoa com seus talentos, com suas capacidades, né? Uma pessoa, vamos dizer, ajuda os doentes, outra pessoa ajuda as crianças, né? Uma pessoa organiza, outra pessoa anima, e assim vai. E aí, então, vou pedir você, Luciana, para ler. Deixa eu ver aqui. Pode ler do 27 ao 31, por favor. E lembrando que estamos em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 27 ao 31, lembrando que Paulo está escrevendo para a igreja em Corinto. Então, podemos dizer, né? Paulo falando para irmãos, Paulo falando para a gente. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar. Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Muito bem. Então, aqui eu vejo pelo menos duas coisas que, para mim, são muito claras e muito importantes. A primeira é que, onde você lê, Luciana, é só o versículo 28. O versículo 28 é um versículo grande, né? Na minha Bíblia, um versículo só, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas aqui que deu. Mas ele fala sobre vários, vamos dizer, dons, ou vários cargos, né? Várias posições, funções, acho que a melhor palavra seria funções. E é interessante que essas funções ele coloca em ordem, né? Porque ele começa falando, na minha tradução fala assim, assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente Os apóstolos. Apóstolos. Depois na minha fala, em segundo lugar, Profetas. em terceiro lugar, Doutores. mestres, doutores, né? E daí ele vai ensinar, né? Depois, os que realizam milagres, depois dons de curar, né? Depois de prestar ajuda, depois de administrar, depois diversas línguas, né? Então, aqui, Luciana, nessa lista toda, o dom de línguas ficou em primeiro lugar? Não. Segundo lugar? Não. Terceiro? Não. Quarto, quinto, sexto. Eu não sei, eu não contei, né, o número, mas eu sei que ficou em último lugar. Sim. Né? Então, aí deixa a gente coçando na cabeça, não é? Se aqui ficou em último lugar, a pergunta que eu faço é o quê? Por que, para algumas pessoas, falar em línguas é tão importante? Do jeito que falam, né, do jeito que agem, parece que línguas está em primeiro lugar. Mas aqui nesta lista ficou em último lugar. Não é interessante? Tá bem? Sim. Essa é uma coisa. Depois, no 29 e 30, temos uma série de perguntas. Eu vou ler a minha, pergunta por pergunta, e vocês respondem sim ou não. Tá?
A primeira pergunta no 29, na minha, vai assim. São todos apóstolos? Não. 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 São todos profetas? Não. Não. São todos mestres? Não. Não. Têm todos o dom de realizar milagres? Não. Não. Têm todos o dom de curar? Não. Não. Falam todos em línguas? Não. Não. Todos interpretam? Não. Também não. Então, outra coisa interessante é o quê? Que são diversos dons, né? E ninguém tem todos os dons. E também não existe nenhum dom que todo mundo precisa ter. Então, novamente, podemos coçar a cabeça, né? Mas por que, então, ficam falando que todo mundo precisa falar em línguas? Se aqui acabamos de falar que não, nem todo mundo fala em línguas. Né? Nem todo mundo, nada que está aqui é para todo mundo, nem todos são mestres. Né? Nem todos são profetas, nem todos realizam milagres. Sim. Luciana, quer perguntar? Quer falar? Uma vez ainda eu escutei falar assim, fala línguas, mas tem que selar. O que seria esse selar? Eu nem entendi o que você está falando. Então, eu escutei a pessoa falar assim, falou em língua, mas você tem que selar ainda. O que é isso, sei lá? Eu não sei. Selar, eu também não entendi. Porque se a pessoa já falou em línguas, né? Mas sei lá, é S-E-L-A-H, sei lá, pausa. Como fica na Bíblia. Nos Salmos tem a palavra, nos Salmos tem a palavra S-E-L-A-H, selah. Mas quer dizer uma pausa. Na música é uma pausa. Sim, mas não faz sentido. Mas também nós vimos hoje, né, que o Espírito Santo é o selo de Deus, né? Nós somos selados com o Espírito Santo. Não sei se é isso. Eu realmente também, sem ter essa pessoa aqui para explicar, eu não sei. Você realmente me deixou na dúvida. Bom, então duas coisas ficaram claras, né? Uma é que existe uma ordem, dom de línguas não está em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro. Também, nenhum dom é para todo mundo. Então, exigir que todos tenham o mesmo dom não é bíblico. Né? A outra coisa também, no finalzinho aqui, lê de novo, Luciana, para a gente o 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, e esse caminho mais excelente, vocês já sabem qual é? Sabe qual é o conteúdo do capítulo 13? Eu vou ler aqui na minha. Vou ler do 1 ao 7. Então, vou pegar o gancho aí da Luciana, no final do 31 diz, passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora entro no capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver o amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, qual é o caminho ainda mais excelente? É o amor. É o amor. E esse aí é para todo mundo, né? Porque até está naquela lista, não é, Marília? O fruto do Espírito é
É o amor. Amor, alegria, né? Até, não sei se eu falei com vocês semana passada, quando eu peguei a tangerina. Alguns acham que quando diz o fruto do Espírito é amor, que o amor é o principal e aquelas outras coisas, né, descrevem o amor, né? Alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio são facetas do amor, né? Demonstrações ou manifestações do amor. Não sei se é assim, mas acho que tem a ver, né? Então, Vários sentimentos. o que a gente tem que buscar, o que todo mundo tem que ter e tem que viver é o amor. Até que Deus é amor, e se nós vamos ser filhos de Deus, temos que ser parecidos com nosso Pai. Então, é para a gente amar. Oi, Laís. Boa noite, Laís. Fala boa Chegou na noite. hora certa. Estamos Tá aqui sim, falando tá. sobre o amor. E ela é um no amor. foco. Ele tá falando sobre o amor, que você é amor. E agora você falou. Ah, ela falou que é o amor. Muito bem. Então, vamos para o último versículo do 13. 13. A minha fala assim: assim permanecem agora estes três: fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos agora entrar no capítulo 14. Deixa eu ver como está meu tempo. Tá bom. Lê para a gente, fazendo o favor, Marília, 14, 1, 2 e 3. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e tem espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Muito bem. Então, nós já vimos no capítulo 13 que o principal é o amor. E aqui no 14 diz a mesma coisa, né? Busquem com dedicação os dons, principalmente... Sigam o caminho do amor, é que começa, né? Sigam o caminho do amor. Depois fala para buscar os dons, mas principalmente o dom de profecia. E nós temos que definir essa palavra, profecia. Sabe por quê? Porque quando nós escutamos essa palavra profecia, ou até se você procurar no dicionário comum profecia, todo mundo pensa que profetizar é falar do futuro. Né? Vou profetizar, né? Você amanhã vai ter um bom emprego, né? Ou amanhã vai casar, ou, né? Amanhã vai ser curado. Essa é a profecia, né? Embora, quando nós estudamos os profetas do Velho Testamento, né? Isaías, Jeremias, né? Todos eles. Qual é o papel principal do profeta? Alguém sabe? Levar a mensagem de Deus. Levar a mensagem de Deus, muito bem. E nessa mensagem de Deus que levam, qual é o miolo de cada uma dessas mensagens? O amor de Deus para conosco. Sim, só que esse amor de Deus, quando fala com as pessoas, geralmente está falando com que tipo de pessoa? Vamos começar assim. Para mim é o Pecadores. Pecadores. Pessoas rebeldes, muito bem. E se eu tenho uma palavra de amor para o rebelde, para o pecador, o que eu vou dizer para essa pessoa? Fazer tudo certo. A pessoa precisa se arrepender, não é? Sim. Se a pessoa está errada, se está no caminho da perdição, ela precisa se arrepender para vir para o caminho da salvação. Então, na realidade, o profeta, principalmente, ele fala uma mensagem de Deus,
Não sobre o futuro, mas sobre agora, né? O que você precisa fazer agora? Então, olha de novo, Marília, versículo 3. Pode ler o 3? Sim. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, edificando, o quê? Exortando e consolando. A minha fala que para edificação, encorajamento e consolação. Mas eu vou usar a sua Bíblia aqui, Marília. Aqui. Profecia, segundo o versículo 3, é edificando, exortando e consolando. Aqui não fala sobre falar sobre o futuro, mas uma palavra prática, né, para o povo. O povo precisa ser edificado, exortado, consolado para fazer a vontade de Deus, né, para andar na linha reta, para ganhar a salvação. Tá? Então, deixa eu ver. Vou tentar não passar muito da hora. Vamos tentar ler uma boa parte desse capítulo 14. Pode ser? Lê você, Luciana, do 4 ao 12, mas aqui uma tarefa para Marília, para Holly, para mim, até para a própria Luciana. Enquanto ela está lendo, vamos tentar ver qual a ideia principal. Tá? Quais são as palavras-chave? Então, pode ler, do 4 ao 12. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vós aproveitaria? Se não vós falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Das mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é uma significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vos, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que Tá bom. Dê uma paradinha. Por enquanto, tá bom. A gente vai ler mais, mas vamos dar uma paradinha. Eu não sei o que vocês viram, mas eu vou... A Luciana estava lendo, eu fui escrevendo. Essas são as palavras que eu escrevi. Edifica, interpreta, proveito, som distinto, palavras compreensíveis e Inteligível. inteligíveis, né? E significado. Né? Então, quer dizer o quê? O que é importante quando alguém está falando? Entender. Entender, né? Exatamente. E então Paulo está fazendo um contraste aqui, né?
que aquele que profetiza, aquele que prega, vamos dizer, ou ensina, ele está ensinando uma palavra que dá para compreender, que tem significado, que é inteligível, né? Já uma pessoa que está falando uma língua desconhecida, Complicado, né? complicado, Eu exatamente. não sei inglês. Se você falar Então, inglês aí, eu vou ficar meio assim. isso. Inglês pode servir para mim, para a Rory, mas não serve para Olha, você. É. exatamente. E se chegar Desculpa, alguém Mari. aqui falando chinês não dá para ninguém aqui, né? Quem? É, Sim. é bom. Porque o que importa é algo que edifica. Até nesse capítulo 14, nós ainda não terminamos. Mas, para mim, essa é a palavra-chave, edifica. Edifica. E para edificar, tem que entender. Entender. Porque se não entende, é só um blá, blá, blá. Aí nada funciona. Isso aí. Então, lê você agora, Marília. Sim, Do 13 ao 25. sim. Eu vou continuar escrevendo aqui. Tá. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouro amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja, 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros e falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejam meninos no juízo, na malícia. Sim, sede crianças, quando ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indulto, é ele por todos convencidos e por todos julgado, tornando-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Muito bem. Aqui eu escrevi menos, porque algumas coisas foram repetidas. Uhum. Eu coloquei interpretar, Entendimento, dizer o amém, instruindo, loucos, com uma ponto de interrogação, e manifestos. De novo, qual é a ideia geral? entendimento sobre tudo, né? Entendimento? Luciana, outra coisa? Passar mensagem, né, para a igreja. Aham. Muito bem. Tem que passar a mensagem. Passar a mensagem para nós no Brasil tem que ser português, né? Isso. Sim. É. Concorda, Rony? Sim. Ela já. Rony, Tem sabe o que eu acho, Rony? Seu português está melhorando. muito. Nós
lugar por causa disso, por causa de vocês. Eu estou Então, fora estamos treinando, quase né? todos os dias. Sim, não teve escolha. Mas é Você lindo. está insistindo. Sabe, Rory, quando eu e a Connie chegamos no Brasil, nós fomos morar numa cidade chamada Jundiaí. E tinha um missionário lá, o senhor Alan, era um americano como a gente, mas era casado com a dona Maria, uma brasileira. Até ela tinha sido a professora de português dele. Ele casou com a professora, que ele veio para cá solteiro. É. Mas tinha também na cidade com a gente um outro casal de americanos, jovens como a gente. Eu não sou jovem hoje, mas já fui jovem no passado. Aí, então, uma vez esse nosso irmão e amigo, Reagan é o nome dele, todos nós estamos ralando muito para estudar o português, e ele falou para mim, diz, Larry, seria muito mais fácil se todos os brasileiros falassem inglês, eu não ia precisar de aprender o português. Ele queria que todo mundo aprendesse inglês para ele não ter o trabalho de aprender o português. Tá vendo? Meu Deus. Sim, Vamos lá. Luciana, quer voltar? Lê do 26 ao 32. Só um minutinho. Tudo bem. 26 ao 32. E aqui, deixa eu só dar uma dica aqui. Aqui, Paulo começa a dar algumas regras ou algumas normas de como deve ser feito no culto, justamente para que haja entendimento, para que haja edificação. E são regras bem simples, bem básicas, mas que, infelizmente, às vezes não são observadas, não são respeitadas nas igrejas. Até o 32, né? Porque depois eu vou pedir a Marília para ler o restante. Tá. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito, 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Muito bem. Só um momento que eu estou escrevendo aqui. Então, uma coisa que está sublinhada na minha Bíblia, no 26, onde ele fala que tudo seja feito para edificação. E quando chega no 29 e 30, ele fala que é um de cada vez. Não é? Até isso eu acredito que a maioria aprendeu em casa, né? Com a mãe, com o pai, né? Se uma pessoa está falando, a outra pessoa se cala, né? Espera aquela pessoa falar, espera a sua vez, aí depois você fala. Mas não é para ficar todo mundo falando na mesma hora. Que se fica todo mundo falando, como é que vamos entender alguma coisa? Não é assim, Marília?
o microfone. Vira bagunça, né? Isso, vira bagunça. Muito bom. E também no 32, e diz que o Espírito está sujeito aos profetas. Quer dizer o quê? A pessoa não pode dizer, não, o Espírito me dominou e eu não tive como me calar. Não. Se é o Espírito Santo de Deus, esse Espírito pode ser controlado, né? Eu não vou atropelar o outro, né? Eu vou esperar a minha vez, e quando chegar a minha vez, aí sim eu posso falar. Mas quando é vez do outro, eu preciso respeitar, que até é caso de educação, né? Sim, Eu creio que o Espírito de Deus é bem educado, eu creio. né? Muito bom. Então, termina para a gente, Marília, do 33 ao 40. Sim, porque Deus não é confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, eu só escrevi duas coisas aqui. Uma foi lá em cima no... Cadê? No 33, né? Cadê aqui? 33, que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. E a outra foi no versículo 40, né? Que tudo seja feito com decência e com ordem. Que ordem é o oposto que você falou, Marília. Não é bagunça, mas sem ordem. Senhor. Até outro dia nós estávamos lendo uma passagem sobre Jesus multiplicando os pães. E eu achei interessante naquela passagem que quando Jesus orou e os pães foram multiplicados, os discípulos saíram para distribuir e mandou o povo sentar em grupos de 50, né? 50. Então, deixou todo mundo ali, né? Cada um em seu lugar. Até fez questão de recolher as sobras depois que todo mundo comeu. Sim. Tá tudo feito com muita decência, né? Então, o que eu vejo aqui no capítulo 14, que seguindo essas regras, né, que Paulo deixa, não teria o que a gente vê em alguns lugares, né? Todo mundo falando de uma só vez, muita gente falando uma coisa que ninguém entende. Um querendo ter mais razão do que o outro em cima da palavra, né? Aí já é outro problema. Mas quando se fala em línguas, eu vou passar a palavra para você, Luciana, que foi você que fez a pergunta. E não sei o que mais você tem de dúvida, o que você entendeu, o que você quer saber mais. Não entendi. Uhum. Aliás, eu fui em um culto que teve essa confusão aí. Uhum. Não, eu sei que acontece, já vi. Falando ao mesmo tempo, né? Uhum. E muitas vezes falando algo que ninguém entende, né? Blá, 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 blá. Aí, nem chinês, nem inglês, né? Aí a pessoa que estava dirigindo falou que tinha que ser com ordem decente. Tá vendo? A confirmação. Que bom, né? Então,
Pelo menos ele conhecia a palavra, né? É. Muito bom. Marília ou Holly, uma pergunta, uma observação? Não. Tudo ok. Cadê a Interessante. Holly? Hã? Fala, Holly. Você fala. Não, eu gosto das suas perguntas que às vezes se encaixa Não, nas que eu acho. penso também. Não, ela não. Para mim foi muito interessante, porque ela também, minha filha fez parte dessa experiência de falar em outra língua, todo mundo foi falando, mas ela não gostou, ela se sentiu muito incomodada. E para mim, eu gostei. Esse foi o último de listas coisas, dons para ter, foi isso, porque nós não podemos comunicar. Claro, bom para comunicar com o Espírito, não esse também é importante, mas ele sempre está comunicando comigo, se ele está a rezar para isso. Não precisa outra língua para. Mas eu gostei muito, foi muito interessante. Obrigada por a pergunta, Luciana. Isso, sempre as perguntas ajudam, né? A pergunta da Luciana ajuda todo mundo. Exatamente. Sim. Então, outra coisa, você citou Holly comunicando com Deus. Eu acho interessante que alguns dizem que essa pessoa que está falando em línguas está falando a língua dos homens, dos anjos, né? Mas na Bíblia, cada vez que um anjo aparece na Bíblia, o anjo fala a língua da pessoa, o idioma da pessoa. Fala direto. Mas Porque, existe. porque se o anjo vai comunicar com alguém, como vai comunicar? Tem que ser o idioma que aquela pessoa fala. Eu tenho pergunta. Sim. Mas existe uma língua de Espírito Santo? Eu não sei. Porque eu adoro essa frase onde esqueci onde ficou quando ele está moaning o Espírito Santo. Sim, fala intercessões, né? Foi em Romanos capítulo 8 que nós estudamos. Ele está algumas Com gemidos inexprimíveis. Gemidos, sim, então eu não sei. Eu sempre quero pensar que é isso, esses gemidos, mas eu penso que são os sentimentos, né? O que está dentro de nós, que não existe nem palavra. Porque até eu já estudei um pouco sobre comunicação. Eu não sou perito no assunto, mas eu sei que tem duas pessoas aqui, né? Essa pessoa aqui, em primeiro lugar, vem o sentimento, a ideia. Então, essa ideia precisa ser codificada em palavras, né? E essas palavras a gente agora, né, são transmitidas pela boca, pela língua, vão pelos ares, aí essa pessoa aqui capta pelo ouvido e tem que descodificar as palavras para captar uma ideia. Então, para essa ideia daqui chegar aqui. E, às vezes, isso é complicado, né? Porque, às vezes, tem uma palavra que eu não entendo, ou tem um ônibus passando e eu não escutei. Né? Às vezes, minha esposa fala que eu falo baixo, eu preciso falar mais alto, mais claro. Você sabe, eu penso a mesma coisa em música, porque música também é uma frase, não é uma ideia também, então tem para clarificar. Também. Que aí você já coloca o sentimento para fluir em notas, né? Nossos ouvidos aqui. E achar a palavra certa. É difícil. Maravilhoso. Sim, Mas eu gostei o que você está pensando sobre o Espírito Santo. Agora ele entende, ele está... eu falei aquilo tudo, mas eu ia dizer, né? Acho que no caso de gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo pega daqui e leva para Deus, não precisa codificar, não precisa se preocupar com palavras, ele já leva. Direito. Olha. Olha aí a comunicação da Laís.
Que comunicação muito boa. amorosa, muito amorosa. amor. Nossa, é. Isso aqui Ela está o tempo dizendo que todo. acabou o tempo. Passou da hora, mamãe. Eita, Sim, mas meu agora veste chaveirinho. delas. Ah, Eu já tá aqui o vou tempo parar todo. a gravação aqui.